Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula assíncrona da disciplina de História do Ensino da Arte no Brasil. E nós vamos falar das grandes navegações e do que nos influencia em termos de ensino de arte, especialmente nas artes visuais, que é a educação jesuítica e os ofícios. Então, para começar, a gente só vai dar uma retomada na outra aula síncrona, que faz aquele panorama do que seria um ensino, um conceito de ensino e um conceito de arte, antes da modernidade, da sociedade mercantil e desta invenção que nos cabe, que é o Brasil. Então, só lembrando, isso está na aula anterior, o currículo medieval, as artes liberais da escolástica. Trivium, que era a primeira etapa, que envolvia a retórica, a gramática e a lógica, que é a dialética aristotélica, presentes, de alguma forma, na paideia grega, que eu expliquei, dei uma visão na aula anterior. E o quadrivium, que constituía da aritmética, da música, da geometria, nossa tataravó no currículo, e a astronomia. Lembrando que as catedrais e muitas, o que hoje é considerado, no nosso olhar contemporâneo, como uma obra de arte medieval, envolvia ofícios. E esses ofícios extrapolavam o que se desenvolvia nos monastérios e dentro da igreja, e se desenvolviam nas guildas, ou companhagens, ou companhias de ofícios. Então, eram os companhões, os companheiros eram mestres, e os aprendizes, que eram carpinteiros, marceneiros, canteiros, que eram os cortadores de pedras, e todos eles se envolviam com o que se constitui como a arte real, que é a arquitetura. Então, nós vamos ter talhadores, escultores, fundidores, serralheiros, ceramistas, pintores, gravadores, e gomeiros e vários ofícios. Esses ofícios, que são toda uma produção manufaturada, eles ergueram as catedrais e eles começam, né, a produzir um comércio, e aqui a gente tem uma ilustração anacrônica do que vem a ser essa cidade, onde há uma troca de ofícios e uma série de oficinas já instituídas, algumas são nômades, outras estão instaladas dentro desses burgos, dessas pequenas cidades, com as suas feiras, os seus espetáculos, observando aqui que essa história do ensino da arte, ela se pauta muito pela ideia do currículo e das relações com as instituições, e deixa outras manifestações artísticas, como o teatro, que acontecia nas feiras e nas ruas, fora de uma ideia de escolarização, né? Isso especialmente nesses primeiros séculos do que os historiadores chamam modernidade, que é marcada pelo início da sociedade mercantil, né, pelas invasões orientais e a tomada de territórios no Oriente Médio, e isso vai trazer povos como os ciganos e os judeus para a Europa setentrional. E aí, então, aqui nós vamos ver, ó, a relação, né? Começa a existir multidão, né? Algo que por muitos séculos, né, há um esvaziamento das grandes cidades, como Roma, por exemplo, essa nunca deixou de ter movimentação. Então, as crônicas de Nuremberg, por exemplo, vão mostrar essa aglomeração de construções e de edificações que vem a ser esse burgo dessa sociedade mercantil iminente, né, de grandes trocas, que os muros do castelo feudal vão sendo estendidos por uma série de outras edificações, e vai surgir esta igreja dentro do burgo, que é igreja, o sentido de eclésia, de juntar o povo. Necessariamente ela não é só tão cristã, né? A gente depois,
Por exemplo, nas aulas de arte e sexo, a gente vai ver que tem uma série de elementos do paganismo nessas edificações. E a entrada dos judeus, né, a primeira grande diáspora acontece no século X. Mas o que nos interessa aqui para a história do ensino é a troca de conhecimentos e a relação entre alfabetos e signos, né, milenares já do povo judeu, com essa sociedade cristã em formação, né, essa sociedade cristã da Alta Idade Média, do fim da Idade Média, que vai criar um tipo de saber no qual aquelas artes liberais da escolástica vão sofrer uma espécie de deslocamento, uma desterritorialização, criando o que na França, na Alemanha, vai aparecer como a arte combinatória. E essa arte combinatória que vai fazer relações entre virtudes, entre situações, né, de valores que são religadores religiosos, vão estruturando também espaços e esses valores vão sendo colocados em determinadas esferas, como a gente pode ver aqui numa árvore, como se cada esfera, cada virtude, cada conhecimento ou cada desenvolvimento pessoal tivesse uma esfera específica, né? E isso aqui, assim como as artes liberais da escolástica, é o que antecede ao nosso conceito atual de área de conhecimento, assim também como relações transversais entre essas áreas. Então, aparece daí né, algo que vem, sim, do conhecimento judaico, mas que é totalmente sincrético no contexto desses primeiros séculos do que seria o Brasil, né, mas isso está acontecendo na Europa. Então, aqui, por exemplo, né, o Cabala, especulo da arte, da natureza, na alquimia, né? Então, essas publicações, essa aqui é do século XVII, 1663, vão definir aquilo que o Raymond Lully vai chamar de arte combinatória. E essa arte combinatória que vai fazer relações entre planetas, plantas, metais, pedras, comida, sabores, sentidos, partes do corpo, tudo isso se relacionando, vai se estruturando, né, num conhecimento que tem a figura divina, o nome de Deus, né, em hebraico, o Cristo como algo central. Então, há né, uma crença iconológica, que é uma maneira de colocar em imagem, isso é mágico para esse homem da Idade Média, e chega na modernidade como algo ligado àquilo que quem assistiu a minha fala no projeto Janelas Filosóficas, lá da filosofia, do Departamento de Filosofia, né, eu reproduzo aqui o slide, é o Ars Philosophorum. Então, o que é essa Ars Philosophorum? É um compêndio de saberes, de estruturas, de desenhos que são mnemotécnicas. Então, quem quiser assistir, tem uma aula sobre mnemotécnicas, na aula sobre magia, eu explico mais isso, com relações de alquimia, de conhecimento de ervas, de fármacos, de extração de vegetais, de minerais, com esquemas cosmogônicos, com conhecimento de anatomia e com estudos de luz e de sombra e perspectiva. Tudo isso é um saber ainda não colocado dentro de uma esfera ou de um enquadramento específico que se chama, né, no Renascimento, século XVI, nos 1500, Ars Philosophorum. Filo, amigo, né? Sofia, fórum é relativo ao saber. Então, a arte amiga do saber, e esse saber não é decupado numa área, num conhecimento delimitado. Então, um pouco disso está tratado no texto Percurso das Artes Plásticas Visuais,
né, aquela brincadeira que eu falei na aula síncrona, geologia, que faz a analogia, né, com as estratificações da Terra, como é que se estratifica uma disciplina, no caso as artes visuais, e os saberes mágicos no início da modernidade, que está na revista Teia da UERJ, né, do 2013. Se vocês colocarem, né, tá no Moodle, mas vocês encontram esse artigo que vai falar dessa relação combinatória, né, do que o Foucault, no livro Palavras e as Coisas, chama A Prosa do Mundo. E esse é o livro que ele vai mostrar como que se constituem as disciplinas das ciências humanas, a partir do século XVII, que é chamado a Idade Clássica, que é a aula que a gente vai ver a seguir, depois a Idade Clássica e as academias, e a disciplina, o disciplinamento do conhecimento acadêmico. O que nós vamos ter que marcar? Né? A transição do modelo ptolomaico geocêntrico, de um universo geocêntrico, para o modelo coperniano de um universo heliocêntrico, né? De um sistema que já se entende, um sistema solar heliocêntrico, lembrando que em 1600 Giordano Bruno é condenado à fogueira por ter dito que, na grande heresia, que o universo era infinito, não terminava no céu de estrelas fixas, assim como o homem o via. Outro elemento, esse aqui é uma prancha, provavelmente já a gravura em metal, do André Vesalius, que é o conhecimento da anatomia humana, né? Que ainda não tinha, ela é permitida de dissecação, então o domínio da anatomia é muito importante para o que vem se constituir a nossa disciplina academicamente, as artes visuais academicamente. E outro marco, então, dissecação dos cadáveres, o universo heliocêntrico, né, a ideia de um sistema heliocêntrico, é a prensa do Gutenberg, 1400, a prensa de tipos móveis, né, porque existia já a gravura anteriormente, mas uma prensa que tu pode mexer os tipos, eu já vou mostrar os tipos, 1440, modifica totalmente, né, a relação com do conhecimento, porque tu tem como imprimir páginas que eram até o século 14, basicamente transcritas à mão, né? Ou então gravadas numa madeira, alguma tábua muito específica. E o tipo móvel aqui, a prensa, né, é essa letra que tu vai compondo, imprime o número de páginas, recompõe, né? Então, o tipógrafo é essa nova figura, esse novo ofício que vai compor os tipos para produzir as páginas. Bom, se nós vamos ter uma produção maior de material escrito, nós vamos ter também aí aqui o Martim Lutero, que é aquele primeiro livro impresso, ele traduz uma outra relação que muda, né, totalmente a relação com a letra e com a palavra e com o conhecimento. A Bíblia, traduzida no caso, para uma língua vernácula, no caso alemão, né, do reformista Martim Lutero, que vai permitir que não apenas aquele que é escolado, né, o eclesiasta, que tem um trabalho, um serviço junto à eclésia, à igreja, permita a leitura da Bíblia. Então, a Bíblia, que é o livro, né, se torna acessível àqueles que são alfabetizados na sua língua natal, na língua que é utilizada, e não na língua latina. Então, isso cria uma relação com o livro, né, e uma outra relação com a palavra escrita, que vai demandar o letramento da população, não de toda a população ainda. E isso também modifica totalmente as relações com o conhecimento. Então, vamos marcar o século XV, 1440, né, para o início disso, e o século XVI, os 1500, nós vamos sim ter livros e panfletos e material impresso, né, no cotidiano de uma forma que nunca houve nos séculos anteriores. Então, né, nessa imagem de 1516, nós vamos ver aqui as crianças, né, a mulher
e as crianças já numa relação com a palavra escrita, é um texto em alemão, então isso também tem uma questão de ser uma cultura que começa setentrionalmente, porque em Nuremberg, no sul da Alemanha, que começa a existir a produção de luminuras não ligadas à igreja, luminuras leigas, né, com outro tipo de material. Então, aqui algumas imagens de gravura em madeira, né, mostrando as atividades das impressões, da prensa. E neste mesmo momento que nós vamos ter, né, uma tecnologia, uma engenharia naval que permite o atravessamento, a navegação pelos oceanos, por mares, né, que até o século XV não eram explorados, né? Foram explorados pelos vikings, enfim, tem histórias, mas são histórias esparsas, e não se entra esse tipo de navegação até a Índia, né, que vai fazer todo o contorno da África, na ordem do dia, né, especialmente o Reino de Portugal. Então, aqui há muitas, né, produções, essas caravelas com uma tecnologia naval, né, e a cartografia que vai permitir mapear essas encostas e se traçar esses caminhos entre Portugal, Espanha, Inglaterra, né, mas especialmente Portugal está num espaço privilegiado em relação ao oceano. Então, esses caminhos para as Índias que fazem, né, chegarem nessas terras que seriam o Brasil, né, que hoje se inventam e se chamam Brasil, né, por uma inflexão da colonização portuguesa. Pensando, tá, o que é o mar para esses homens do século XV e XVI? É, mesmo assim, algo inexplorado. Então, aqui uma imagem mostrando ali né, a embarcação no meio desses monstros todos, esses animais não vistos nessas terras, né, inexploradas, e nessas águas, né, cheia de levitãs, o monstro bíblico das águas, enfim, né, então todo esse imaginário da monstruosidade, né, é uma lagosta gigante, é o Kraken, que é um monstro nórdico, mas enfim, isso estava, né, dentro dessas narrativas. E vão aparecer, então, com essas grandes navegações, alegorias dos continentes. O que é uma alegoria? Né? É uma conjunção de atributos visuais figurativos que vão expressar valores e elementos abstratos. Então, a gente tem alegorias das estações, alegorias dos sentidos, dos 5 sentidos, alegorias de virtudes, alegorias das artes liberais, e aqui a alegoria da América. Então, observem, né, a questão do cocar de penas nessa alegoria da América, os animais encontrados na América, né, o puma, os cabros, as araras, a alegoria da África, vejam o leão e o elefante. E aí, assim, ó, a questão do imaginário europeu, que desenha, como se reapresentam essas narrativas desses outros mundos para o europeu, né? Então, vocês vejam, o leão tem uma cara humana ali. É o problema, né, que o Gombrich, em Arte e Ilusão, vai colocar sobre o rinoceronte gravado pelo Albert Dürer. Então, quem quiser explorar essa né, recriação e essa anamorfose aqui dos elementos dessas narrativas, é um problema interessante, que, né, é tangente a nossos assuntos. Então, aqui uma das alegorias da América, ela está montada no tatu, ela é uma mulher com uma musculatura e um fenotipo europeu, mas musculosa, guerreira,
mas com trajes, né, indígenas e, ao mesmo tempo, um elmo que mistura um cocar. E vocês vejam que já nessa alegoria aparecem as guerras lá atrás, não sei se, né, quem está assistindo no celular, a maioria consegue enxergar atrás do machado ali, do instrumento de corte, tem uma batalha acontecendo. Então, a gente tem muitas vezes aquela mitificação de que chegaram aqui, trocaram... Não, né? Foram embates muito sérios. E pela cartografia aqui, a gente já consegue entender, né, o que vem a ser a Terra Brasilis em 1558, nesse mapa do Diego Homem, e eu chamo atenção aqui para nós, do Rio Grande do Sul, o quanto a terra aqui abaixo do Plata, nós estamos dentro de uma terra incógnita, né? Então, toda essa área que é Brasil e que está em disputa com a Espanha é uma terra incógnita. A cartografia é muito importante, né? No sentido de que os brasões e as bandeiras que são situadas dentro, né, desses mapas, vocês vejam que acima do Equador as insígnias são espanholas. E nesse mapa aqui já temos as bandeiras de Portugal, tendo aqui, né, no Estreito de Magalhães, abaixo da Terra do Fogo, ali já há um conflito entre os brasões de Portugal e Espanha, né, que vão desenvolver o que a gente aqui viveu como as guerras cisplatinas entre Portugal e Espanha. Essas aulas, todo mundo sabe, elas têm todo esse viés, né, a partir da história do ensino, conceito europeu, e da arte, conceito romano, né, que perpassa toda a Idade Média. Mas nós temos outras matrizes culturais, tá? A gente trabalhou uma aula síncrona né, em relação a essas matrizes. Existe uma disciplina para pensar fora da matriz europeia, e a gente, então, teria uma matriz africana no Brasil e uma matriz, e muitas matrizes indígenas, assim como muitos povos africanos, embora o Nagô e o Iorubá, Banto predominem, né? Os bantos predominem aqui no Rio Grande do Sul, com o Nagô, toda a costa da Nigéria. Para pensar essas matrizes, também nós temos que virar, né, essa representação planisférica da Terra e pensar, primeiro, metade da Terra, tudo que está atrás da África, é um grande oceano, que é o Pacífico. E nessas porções continentais, né, nós temos um tanto de terra que não concerne as matrizes culturais que se ensinam e que constituem o Brasil. Tá? Então, com amarelo, né, eu marco as matrizes dos povos originários indígenas, as matrizes africanas e a matriz europeia. Tá? Então, todas essas matrizes constituem o que vem a ser o Brasil, tá? Essa palavra ligada a uma madeira, que já está extinta e extraída. E também viramos, né, ao modo do Joaquim Torres Garcia, né, esse planisfério, porque nada no cosmos indica que o planisfério seja aquela representação que coloca a Europa acima desses continentes, né, que nós convencionamos como Sul, como o hemisfério Sul. Então, pensar isso, né, faz a gente revisar algumas coisas e pensar o que seria para o imaginário desse europeu, né, essa outra terra onde, né, aqueles valores, tudo que foi constituído em termos de vida medieval, se coloca, né, em choque. Se vocês olharem essa estilogravura, que está, né, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vocês vão ver o quanto de demônios e monstros vão aparecer nessas ilustrações
que vão surgir naquele contexto do século XVI, quando o material impresso já é um bem de consumo, de troca, de comercializável nas feiras daquelas cidades que já estão se expandindo muito além das fortificações feudais e das igrejas e dos monastérios. Então, recomendo, quem quiser, tem um pocketbook da editora LPM, né, que é o Hans Staden, que é um holandês que vem ao Brasil, né, e conhece os tupinambás, chega a ser prisioneiro, não é devorado, né? E então aqui algumas imagens do Theodor de Bry para esse folheto que é comercializado como entretenimento, um pouco as narrativas do Novo Mundo, esses panfletos ilustrados, eles são quase que né, entretenimento. O que acontece lá? Como é que são esses índios, né? Chamavam índios em função de acharem que estavam chegando na Índia. E aí as narrativas dos rituais canibalísticos, né? Então, tudo isso é quase que um bem de consumo. Então, assim, né, os membros, as caravelas lá atrás e aqui os pedaços, né, dos franceses, porque os tupinambás não gostavam do gosto dos portugueses. Aí eu pergunto, né, aquela provocação, será que se os portugueses tivessem uma carne de acordo com o gosto do tupinambá, nós não estaríamos falando francês? Né, ou holandês agora? Então, assim, o povo que não foi devorado foi o povo que conseguiu viver nessas terras, né? E os tupinambás foram extintos no século XVII, né? Então, aqui daí, relato, né, da pesca, dos hábitos. Então, aqui a singularidade de uma nova árvore, que é um cajueiro, né? Que não existe caju, né, no outro continente. Então, aqui os frutos saborosos, né, a questão da pujança, do clima tépido, né, de todas as facilidades, especialmente climáticas, desses primeiros contatos com essa terra que vem a se chamar Brasília, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, se tivessem chegado aqui na Terra do Inferno. Bom, Pero Vaz Caminha vai descrever, né, o nosso litoral do Rio Grande do Sul, esse litoral contínuo que vai de Torres à Punta del Diablo, como o litoral do inferno. Então, aqui ó, a estrutura das aldeias, né, como elas já envolviam todo um cercamento em função de proteção a animais selvagens, né, a relação com os próprios inimigos, porque também existiam. O filme Handstaden, que recomendo também se conseguirem, mostra essa relação também de aldeias que vão, né, negociar os prisioneiros franceses e portugueses. E aí nós vamos chegar mais especificamente no texto para ser discutido na aula do dia 5 de outubro, né, na aula síncrona, que é o texto do professor Erinaldo Alves do Nascimento, da Federal do Paraíba, que é a formação profissional do bom silvícola nas artes e ofícios, perspectiva do jesuitismo, que está no livro Ensino da Arte, Memória e História, organizado pela professora Ana May Barbosa, tá? Que é um dos livros que nós vamos utilizar bastante, tem vários textos desse livro aqui nessa disciplina, porque se trata de memória e história, tá? Tem relativamente mais próximo do que aquele outro livro que tem o texto do Brent Wills sobre os 500 anos de arte e educação, que também foi mencionado na outra aula. Esse aqui é o brasão, um entalhe em estilogravura do brasão da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela se apropria da ideia das companhiagens, por isso que eu retomo ela no início dessa aula, da ideia de uma companhia de ofícios, só que ela é a companhia maior, porque ela envolve todas as companhias, porque ela está com aquilo que foi se constituindo como o centro da cultura, né, a grande representação do homem e do divino, que é Jesus.
Então, tem os 3 cravos, né, da crucificação, e ela se torna também uma grande companhia educativa. Até hoje, né, acho que talvez seja um dos maiores cases empresariais do mundo moderno, a Companhia de Jesus e a Irmandade Jesuíta. As bases dessa educação jesuítica, de acordo com o colega Erinaldo, ela envolve a hierarquia entre quem ensina e quem aprende, ou seja, quem detém o signo e quem os apreende. Saberes, né, que vão estar, por serem ligados àqueles tratados escolásticos, totalmente dissociados da vida. As aulas em espaços fechados, né? O que a Carol Viana, que foi me orientando de TCC, brinca com uma cela de aula. E era a cela mesmo do monge, né? E eu mando, quem tem que escrever tese, dissertação, tem que se enfiar na cela, bate a cabeça, é a sese monástica. Classificação entre o culto, o erudito, né, como vai ser chamado depois no iluminismo, e o ignorante. Né? Então, aquele que detém o conhecimento e não tem. E ainda a questão da penalização e moralização dos educandos. Então, isso, tá, é aquilo que é legado ao ensino tradicional, e aí aqui a preleção, o sermão, né, aquele que está na cátedra, ou então, né, no púlpito, no caso de uma igreja, um púlpito, ou dentro de uma sala de aula ou de uma universidade, é uma cátedra, que está lá fazendo a sua preleção para aqueles que estão apreendendo. Tá? Então, essa aqui é uma imagem, uma ilustração de livro, muito provavelmente gravura em metal, de 1579. Então, é no século XV que vão surgir os manuais dos inquisitores para encontrar as bruxas, não, século 1400, e no século XVI, né, já existe o Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição, e toda uma noção de catequização da população que ainda, nas suas práticas, tinha um cristianismo muito sincrético com o paganismo, com o judaísmo é um elemento de sincretização, e também conhecimentos de povos árabes também são sincretizados nessas né, diásporas e trânsitos que vão começar a surgir em função, né, de invasões otomanas e invasões, né, tomadas islâmicas, especialmente do Oriente Médio. Então, tudo isso, né, quem não se converte ao Islã, nesse contexto, a partir do século XII, tá, para cima, começa a subir para a Europa, e há um movimento sincrético que vai produzir numa igreja politicamente dominante um teor inquisitivo, que vai se agravar depois no século XVII. E uma ideia de catequizar todos esses povos, né, todos se converterem ao cristianismo. Então, aqui trago, né, os sermões do padre Vieira, que estão muito presentes, né, observando que todo esse material, né, de educação jesuítica, esse sermão desse padre zeloso pela pátria, que diz a arte de furtar, o espelho de enganos, o teatro das verdades, mostrador de horas minguadas, da gazua geral dos reinos de Portugal, oferecida ao rei nosso senhor Dom João IV, tá? O Dom João IV é aquele que marca totalmente a nossa início da nossa colonização. Antônio Vieira. Então, aqui os sermões, né? Tem vários sermões. Então, um é oferecido à princesa Isabel, né? Outro é o Marquês de Vivo Rei, né? Que foi o primeiro que ouviu o sermão pregado na província. Então, né, isso tudo no século XVII, já com o Brasil sendo colonizado. E isso,
é a ideia de que, a partir do século XVII, que vem a missão de catequizar esses silvícolas, esses selvagens, né? Dentro de uma ideia que está, né, por exemplo, que é uma configuração que hoje a gente pode entender como alegórica, mas é uma reapresentação deste português, dessa história do Pedro Álvares Cabral, descobrindo essa terra. Mas como assim? Estava coberta? Né? Então, toma posse daquela região, ali desembarca e toma posse daquela região. Não é bem assim, né? E aí, ali, vejam como a representação visual, né? Aqui as alegorias dos continentes. Então, tem um caduceu de Mercúrio, que representa o comércio, o transporte, e ali a cornucópia, ou seja, esse continente aqui nas alegorias, nos cantos da imagem. Aquela com o mundo, né? Ela é uma espécie de atlas, tem o mundo na cabeça, e ela é a fortuna, porque ela segura a cornucópia, que é um elemento alegórico ligado a Zeus e Júpiter, de abundância infinita. Então, vejam assim, ó, como os indígenas, os nativos, estão ali quase apagados, né, numa representação que é provavelmente uma reprodução offset de grafite. Isso aqui é, né, essas reproduções do início do século XX, fim do século XIX, e o português ali com o seu serviçal, botando a prancha para ele descer, né, o fidalgo, para chegar nesta terra de conquistas. E essa aqui é mais complicada, porque ela é uma reprodução, tá, de um quadro do Oscar Pereira da Silva, que está no Museu do Estado de São Paulo, e era um encarte profissional, promocional do Jornal do Brasil, né, no aniversário do descobrimento no século XX. Aqui tu já tem, né, o confronto um pouco mais marcado, mas são representações, né, e aqui também tem um problema que a gente sabe que não era essa quantidade aí da frota de caravelas, mas se coloca o problema desse confronto entre um povo que vivia nesse território e esse povo, ou esses conquistadores, esses exploradores que chegam. Então, aqui a gente vai ver já uma cartografia do Brasil totalmente marcada. Vejam como o oceano está marcado pelos reinos de Portugal, pelo brasão português. E o quanto o Brasil é pura madeira, puro pau-brasil, nesse mapa aqui. E, ao mesmo tempo, chegar aqui é encontrar Cristo. Né? Então, chega-se na Terra, uma conversão ali, ó, o demônio é cuspido e o Cristo abençoa aquele, né, que está aqui se convertendo via esse processo de exploração navegatória. Nessa imagem que tem o brasão dos jesuítas, a gente vai encontrar esse dito, né? Lembrando que quem quiser assistir tem uma aula aqui no canal sobre as emblematas, que são lições de moral, muito comuns no século XVI, XVII, XVIII, e que vão estar presentes até o século XIX. Essa emblemata com o brasão de Portugal acima, o emblema da Companhia de Jesus, né, vai dizer o seguinte: a luz brilha nas trevas, e as trevas ainda não a compreenderam. E o que tu tem ali, né, essa figura de uma liderança indígena dentro do seu pedestal, e os conquistadores ali, com as suas capas, os eclesiásticos, com seus pontos, chegando, né, numa situação subalterna em relação a esse líder indígena, né, com as suas roupas, né, mais ligadas de pena e cocar, e um outro tipo de coroa. Então, né, o que está em jogo para o ensino de arte nesse movimento de colonização e de catequização? Aquelas artes liberais que na escolástica tinham
todo um sentido, elas vão se tornar exatamente liberais, estão em livre, liber. Elas vão ser ligadas a uma contemplação da matéria, a um conhecimento, enquanto que o ofício é aquilo que executa. E a pintura e a escultura eram consideradas, até o século XVI, ofícios. E isso, a partir daquele texto Brant Wilson, que é comentado na primeira aula, vai ter uma modificação de status. Ou seja, né, a pintura e a escultura, a partir do que a gente vai ver na próxima aula, elas vão tomando um status de tratados, elas vão ganhando tratados e vão se tornando, vão pedindo, vão entrando no rol do que se constituiu como arte liberal, ou seja, uma arte que está dita e tratada em livro. E aí nós vamos ter, desde esse momento, né, que a gente está chegando aqui no século XVII, nos 1600, que começa a distinguir de uma forma muito mais evidente do que na Idade Média, a oficina, onde se desenvolvem os ofícios, e os estúdios, né, onde se estuda. Porque no monastério medieval, tu tinha as duas coisas, tu tinha um ofício, esse ofício envolvia o livro, porque muitas vezes estava relacionado com a iluminura, e aquilo também era um estudo. Agora, há uma distinção muito grande entre a oficina, o trabalho manufaturado, o trabalho não letrado e o trabalho letrado do estúdio. E aí, a própria concepção de um estudo leigo, que não é só ligado à formação eclesiástica e à escolástica. E, tá, já que a gente está falando de educação jesuítica, eu vou pontuar 3 elementos em relação a que Jesus Cristo é essa figura que não tem evidência histórica, mas que tem documentos discursivos, né? Como outros mais recentes, tipo Santo Antônio, também não escreveu, mas tem registro dos discursos. A questão do governo, tá? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na leitura leiga da Bíblia, isso vai implodir o protestantismo e a religião, especialmente, né, a doutrina luterana. Por quê? Aquilo que é de Deus não vai se misturar mais com a política, sabendo que a igreja era uma entidade política até o século XV, né? Ainda é, mas, enfim, tá, essa separação que está em 3 evangelhos da Bíblia, né? Marcos 12, capítulo 12, versículo 13 a 17, Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, Lucas, capítulo 20, versículo 20 a 26. O comércio também, a igreja deixar de ser um lugar de comércio, então a expulsão dos vendilhões do templo, e o comércio ser um braço, uma relação independente daquilo que seria religioso. E a sociedade tem a questão da devoção ao feminino, isso não entra tão grandemente no protestantismo, mas na colonização é pela devoção do feminino, expressa na Bíblia pelo perdão a Maria Madalena, que o culto mariano, o culto à Virgem Mãe, fundamental na colonização e na catequização pagã dos europeus e dos povos originários da Europa, não cristãos, né, e dos próprios romanos, da própria cultura romana, é muito forte o culto ao feminino, à grande mãe. Então, há essa relação, né? E nós vamos ter a coroação da Nossa Senhora da Conceição como rainha de Portugal, né, no século XVII. E Santo Antônio, que era um frade franciscano, doutor da igreja, doutorado em Bordeaux, é um português que morre na Itália e que tem vários feitos e era um grande orador, considerado
né? O comandante-geral, né? Santo Antônio morreu no século XII. Maria, mãe de Jesus, que não aparece, só aparece no Evangelho de São Lucas, é mais citada no Alcorão do que nos Evangelhos, nem se sabe se existiu, não se tem menor evidência, tá? Mas sim, é um culto ao feminino sagrado, né, espalhado, né, não só dentro do cristianismo. E o Santo Antônio morreu no século XII, 11 para 12, é no século XVII, declamado como comandante-geral dos exércitos portugueses. Tá? Então, aqui, de novo, eu estou com os jesuítas, lembrando que a Companhia de Jesus é fundada na Espanha. Tá? E aqui a gente tem, né, eu estou chamando deck, tá? Essa prancha aqui com o nome de todos os mártires que tiveram, que derramaram o seu sangue, né? Mártires jesuítas. Alguns estão com a espada, ou seja, morreram em batalha, mas todos que seguram uma palma foram sacrificados, especialmente por indígenas, e né? Santo Antônio se frustrou porque ele não foi martirizado na África, no norte da África, porque derramar pensamento cristão né, tem uma lógica própria que derramar o seu sangue numa terra é derramar o sangue de Cristo. Então, derramar esse sangue é tornar esta terra cristã. Então, né, aqui a gente vai ver as batalhas entre o corpo de Cristo, ali a cidade murada, né, os Tiambus, né, uma batalha que aconteceu no Rio Paraná, em cima do Rio da Prata, né, e aí são essas batalhas, né, entre aquilo que era o sangue de Cristo derramado e o sangue pagão selvagem, que vão possibilitando a constituição das missões jesuíticas. Aqui, então, uma representação de mártir, né, algum jesuíta que foi martirizado, dois ali, tem dois sendo martirizados, sacrificados, né, aqui outro também. Então, essas representações, essa aqui já do século XVIII, uma gravura do século XVIII, elas vão mostrar o quanto de sangue jesuíta foi derramado para poder se instituir essas missões de catequizadoras e, ao mesmo tempo, políticas, porque estão demarcando o território, que foram implantadas entre o início do século XVII, 1609, até 1768, né, metade do século XVIII. Aí o Erinaldo diz assim, que, bom, a gente sabe que nas missões existiam oficinas, tal como o modelo das companhias medievais, de entalhe, de cerâmica, de várias coisas, e a criação artística era uma espécie de virtude criativa deixada por Deus na natureza. E aí nós vamos ter, então, a arte missioneira, obviamente aqui um Santo Antônio e uma Nossa Senhora da Conceição. Não é de graça, né, que mesmo que as missões elas sejam espanholas, que essas duas entidades, esses dois santos, sejam tão fortes em relação, né, ao mito da Imaculada Conceição, que a igreja só vai reconhecer séculos depois, mas que há essa ideia, né, de uma pureza, de um não pecado, e o Santo Antônio como aquele que é tão puro, que pode beijar um noviço, que tem uma relação íntima com Jesus menino, né? Então, tanto Nossa Senhora da Conceição quanto Santo Antônio tem a criança junto. E essa relação, essa ressignificação da criança no mundo colonizado e no mundo dos colonizadores é bem importante para o que vem se constituir como a educação moderna.
Então, aqui o São Francisco Xavier, né, também é um dos líderes jesuítas. Esse aqui está em Santa Maria, no Museu da Vicente Pallotti, então arte jesuítica, também policromada. E aí eu saio um pouco do Brasil para vocês verem aqui, né, no México, o quanto algumas imagens, esses entalhes indígenas, reproduzem, né, uma outra estética, que é o que é chamado, com várias controvérsias, como barroco brasileiro, mas não é exatamente barroco, né, e sim uma arte específica das colônias, que vai produzir muitos oratórios. Aqui é a Anunciação de Nossa Senhora, né, que é um dos temas mais recorrentes na cultura marianista, porque ela, né, se coloca como serva do Senhor. Então, essa constituição da mulher servil e da criança, da pureza da criança, que precisa ser educada, que é a ideia de catequização, é muito presente. Os oratórios, né, trazem a cristianização para lugares remotos, onde tu traz a igreja, né, é uma pocket church, né, a igreja de bolso. Então, aqui uma série de oratórios, tá? Esses aqui estão no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, que envolvem o que o Erinaldo chama dessa cosmovisão colonial, né? Que é uma compreensão de mundo, porque tudo que está em jogo no conceito de arte, no conceito de ensino, tem a ver com o que é uma cosmovisão. A gente viu, né, o cosmos ptolomaico, lá da cultura alexandrina, e agora entra essa ideia né, colonial de que nós temos que ser infantis, nos tornar crianças, porque, né, é das crianças o reino do céu. Então, tornar-se uma criança para herdar a vida eterna. E aí, os pútios, né, os anjinhos, que são essas crianças divinas, e também tem uma relação com a alta mortalidade infantil. Então, aqui a base de Nossa Senhora da Conceição, que está acima da lua crescente, né? Ou seja, é um símbolo pagão muito antigo, as relações, né, com a lua e a mãe, mas ela está acima desta lua e sempre cheia de crianças. Então, esses anjinhos dessa cosmovisão, né, que abundam, né, na arte colonial. E aí também essas decupações, né, de quanto a estética indígena e elementos da cultura indígena vão aparecer, né, especialmente nessas. E aqui, então, uma Nossa Senhora da Mercês, tá? Escultura não só em madeira, mas também em barro cozido, policromado. E aí nós vamos ter, né, no noviciado da Companhia de Jesus, né, esses livretos. Esse aqui é do padre Antônio Franco, né, impresso em Coimbra, né, uma imagem da virtude na corte de Lisboa, que diferencia a Virgem Senhora da Assunção, né, que é padroeira, né, da Assunção. Também é outro mito mariano que é reconhecido só no século XX, de que ela teria ido para o céu em carne, em corpo, por isso não existe um túmulo, né, de Maria, mãe de Jesus. E esse aqui, tá, do Antônio Ruiz de Montoya, é um tesouro e um catecismo em língua guarani. Tá, então, aqui nós vamos ter um outro indício, tá? São pequenos tesouros. Tesouro é uma espécie de dicionário, tesauros, né? Que vai falar, por exemplo, a língua mais falada no Brasil. Tá? Quem quiser aprofundar essa questão da língua e do quanto a língua vai formar o pensamento, tá? Eu posso indicar um artigo que é meu, com meu ex-doutorando, já é doutor, o Gabriel Torelli, que é Língua Mata Virgem Brasilis, que traz essa questão dos dicionários de Guarani. Tá? Então, existem muitas línguas indígenas, mas o Guarani era a mais falada no Brasil. E aí, a missão
ela a missão, ela tem essa ideia catequizadora e ela se institui, ela se cria como uma instituição que é eclesiástica, é o seminário, que vai formar os eclesiastas, os padres, né, os frades, que vão atuar dentro dessa instituição que é religiosa e política, que é a missão jesuítica. Ela é filantrópica, porque ela vai assumindo essas crianças, ela tem uma função de orfanato, então, quer dizer, todos aqueles que eram mortos em batalhas, todas aquelas crianças de aldeias iam para dentro de uma missão, né? E ainda educacional, porque ela era, sim, um colégio, né? Como hoje nós temos até hoje colégios jesuíticos. Aí aqui uma planta típica, né? Dá para a gente pensar essa formação linear, essa formação, né, nada orgânica na missão, e aí nós vamos ter, né, já as reduções, quando as missões já estão menores. O Florian Pohl faz um levantamento visual, ele ilustra as missões e as reduções que já envolvem, né, as populações em torno, né? E como a missão, além dessas funções eclesiásticas, filantrópicas e educacionais, elas tinham também exercícios militares e um envolvimento com os quartéis, né? Porque aqui a gente tem uma demonstração de um exercício de cavalaria. Florian Pohl também vai mostrar os hábitos de caça, de pesca, toda a subsistência, né, os desfiles militares e toda a relação, né, do militar. São muitas lâminas, né, que o Florian Pohl vai mostrar essa vida nessa região que fica entre o Brasil, o Paraguai e o norte da Argentina. Então, aqui um mapa atual, então, os 3 países envolvidos, né? Na URGS, a professora Paula, que fazia as viagens de estudo, a gente tinha muita dificuldade, porque o ônibus da URGS não tem como ir para o Paraguai, para a Argentina, ele não pode sair do território brasileiro. Então, é uma viagem, né, transnacional dentro de um sítio, né, de um território que não é tão grande assim, é grande, mas não é tão grande, né? Dá para percorrer em uma semana, né, para conhecer todas as cidades que se ergueram sobre as missões, né? No nosso caso aqui do Rio Grande do Sul é São Luís Gonzaga, São Borja, São Miguel das Missões, né? E aí todos os santuários. E no século XIX, nós vamos ter também a documentação do Juan Moritz Rugendas, lembrando que no século XIX, no início do século XIX, existem as expedições, tanto na Amazônia quanto nas áreas, né? Então, assim, há uma ideia de conhecer esse território já instituído como Brasil, parte ainda do Império de Portugal, e aí vai aparecer, por exemplo, essa imagem é uma aldeia de Tapuio. Tapuio é um povo, em Guarani é quem não é Guarani, né? Então aqui, ó, também o Rugendas mostrando o enterro indígena, né? E a educação jesuítica, por todo o tempo, tanto no colégio, né, quanto ela se dá por uma espécie de cartilha que o Erinaldo vai situar, que é o ratio de razão, institutio, né, instituindo um studiorum, ou seja, né, numa sociedade de Jesus, no Colégio de Roma, né, alguns são impressos em Amsterdã, interessante que muita coisa jesuítica é impressa por empresas, por tipografias holandesas, né? Então, para uma sociedade daqueles homens que são os homens que têm conhecimento livresco, né? Para a maioridade e glória de Deus.
Então, esse conhecimento visa, né, a religação com Deus, mas ele também traz elementos escolásticos, tá? E a catequização, aqui também uma figura do Benedito Calixto, daí mostrando, né, essa catequização desses indígenas, trazendo o ofício cristão, a missa, e aqui a arte da língua guarani e também uma gramática, né, da língua guarani, e a gramática dentro da Ratio Studiorum é aquela disciplina que tem destaque. E aí cabe a gente pensar a arte nesse lugar secundário, né, a arte da língua guarani pelo Antônio de Montoya, está na Companhia de Jesus, com escolhos, anotações, apêndices, né, para poder entender essa língua falada no Brasil. Então, cabe pensar, né, dentro das hierarquias curriculares que até hoje nos afetam, e quem já está indo para a escola e dando aula vai sentir, mas o português tem 5 períodos, a arte às vezes tem só um, né, que é essa centralidade desde a paideia da gramática, enquanto, né, algo que é o cerne do ensino e da razão de se estudar, porque sem a gramática eu não vou ter um conhecimento livresco. O que coloca em xeque o próprio conhecimento livresco, porque ele exclui toda a tradição oral, todos os saberes que não são livrescos. Então, aqui mais outro, né? Eu estou dando, esse aqui é do Anchieta, esse aqui é o padre Anchieta e o Nóbrega com os índios tamoios, que são aqueles que se revoltam, né? Também as imagens do Benedito Calixto, que já é um pintor, pode-se dizer, romântico. Então, a gramática da língua portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja. Olhem a figura do professor e olhem a quantidade, o que nós vamos ver aqui em relação às imagens que mostram as aulas medievais. Quantidade de pessoas dentro, né? Assim, são multidões aprendendo. São multidões que precisam ser alfabetizadas, multidões, vejam ali atrás da porta a quantidade de gente assim, que vai indo, né, para aprender o beabá. Ali, aí as crianças brigando, ó, já. Então, a ideia já de disciplina vai ter um grande deslocamento da escolástica medieval, porque daí não é a postura do discípulo junto com o mestre para aprender e estudar uma matéria, já é a postura que tu tem que ter para estar em sala de aula, dentro de uma escola que está se tornando algo que deve ser para todos, e não só para quem tem o conhecimento dentro da igreja. E aqui, ó, é uma gravura também jesuítica, que tem a ver com a árvore do conhecimento, Espírito Santo, Deus, Pai e Filho, né, a Trindade, e a base ali do santo, ele está com o livro na mão, e ele tem ali, ó, embaixo, os livros estão as artes liberais, a lógica, a gramática, a aritmética, a retórica, as artes liberais se tornam, né, se concebe que essas disciplinas escolásticas seriam a base da própria libertação do espírito. Por isso, todo o viés contemplativo, e daí toda uma separação que a gente vai ver na aula das academias entre a praxis, o prático, o manual, e aquilo que se estuda efetivamente, abstratamente, num livro. Então, aqui as bibliotecas, as Ratio Studiorum, e aí o que sobra, o que fica para o ofício que está ligado a uma artesania e que está ligado ao conhecimento que hoje a gente entende como a área das artes visuais. A preleção, a repetição e a aplicação, né? Que também está na gramática, que também está na aritmética. E, especialmente, no que tange às artes plásticas, né, também visuais, a cópia de modelos.
a cópia de modelos, a cópia de ornamentos, né? Nesses tratados que são mais visuais do que arguitivos. E é nesse contexto, tá, que na Europa setentrional, né, o que seria Polônia, na época acho que é Prússia, mas hoje seria Polônia, um pastor chamado João Amós Comênios, ele vai fazer um livro que é a Didática Magna, que envolve isso que o texto do Erinaldo apresenta como processo de pedagogização dos conhecimentos. Que, ou seja, o conhecimento tem que ser conduzido, a criança tem que ser ensignada desde criança. Então, a escola, ela vai surgir, a ideia de didática, com imagens, assim como eu estou fazendo a aula, né, mostrando figurinhas, aparece na escola dominical, onde a ideia de que a criança também tem que aprender a ler a Bíblia, ter uma relação íntima com a palavra, e isso é chamado a didática magna, quer dizer, a didática vem da didascália, que era aquele texto, aquela explicação, né, de uma peça trágica na Grécia, então é como que tu traduz o conhecimento, aquela matéria que seria escolástica, para a criança de uma forma, né, que a conduza a esse conhecimento, retomando o pedagogo lá da paideia. Então, já estou terminando, e aí como é que isso chega, né, nas primeiras cidades brasileiras que deixam de ser vilas, vão começar a se tornar cidade, a exemplo do Rio de Janeiro, que é o final do século XVIII, nos 1700 já é uma cidade, né? Aí um quadro, uma pintura em guache do Debré, mostrando, né, essa relação disciplinadora com a palmatória, que era, né, eu nunca vi uma palmatória. Eu estou rindo, até já escrevi sobre ela, sobre a tortura, sobre os castigos em sala de aula, mas eu particularmente nunca vi. Que era para bater na mão, quer dizer, não fez bem a lição, então toda essa ideia da punição, da moralização, que está ligada à escolarização e ao próprio conceito de docência, que é aquele que domestica. Docente é um domesticador, né? Então, ali a palmatória, e entra a questão da escravidão, né, dos negros, que a gente vai ver, não vai perder isso do horizonte. Então, para concluir, o Erinaldo traz, né, os conceitos de infâncias da Júlia Varela e do Fernando Álvares Uria, que eles fazem a seguinte distinção, que a modernidade, que aqui a gente está compreendendo do século XVI, dos 1500 até o século XVIII, os 1700, que é esse mundo colonial das grandes navegações, elas são pautadas por três metais, né? A infância de ouro, aristocrática, que era ensinada a governar, né, e a usufruir, eu completaria com usufruto, uma infância de prata, né, que é a própria burguesia, lembrando que o conceito de burguesia é aquele que tem uma atividade, o burguês, que tem uma atividade num burgo, ou seja, numa cidade, né, do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, que sim, tinha que aprender a ler, escrever e contar, para viver numa sociedade mercantil, saber ler e escrever as cartas para poder se comunicar, saber ler as escrituras em função da propriedade privada e da escrituração dos bens, que é um fenômeno que vai surgir também nessa sociedade moderna, e contar para poder viver, né, para poder comercializar, né, o seu próprio trabalho e víveres. A infância de ferro, que envolve a agricultura e os ofícios, que é o trabalho estritamente manual e letrado, que é o domínio de ferramentas, e que vai se constituindo nas artes e ofícios, que é um importante campo na educação jesuítica, nas missões jesuíticas e reduções,
E o que o Erinaldo traz, que é a tese dele, é a infância de barro, que é a infância desses indígenas que são maleáveis, que estão sendo moldados dentro dessa educação, né? Especialmente não só para as artes e ofícios, porque há muitos ofícios que há resistência, porque o indígena não é assim facilmente doutrinável, facilmente catequizável, né? Existe aquilo que o que o colonizador vai chamar de indolência, daí tanto a necessidade, né, de escravizar os africanos. Então, essa infância de barro maleável, ela vai tornando, né, vai criando uma arte própria, mas, ao mesmo tempo, né, ela não é de ferro, porque tem um entalhe, né? Então, no texto, esse conceito para pensar uma outra infância que ainda não tem uma forma e que não tem um valor, porque daí o barro, diferente do ferro, da prata e do ouro, tu tem um valor mercantil. E esse ser de barro, essa infância de barro, não vale, porque é barro. Então, aqui a gente tem um desacomodar político em relação às classes sociais, que são muito evidentes até o início do século XX, e para pensar o que acontece hoje, nas salas de aulas hoje, e o quanto essa educação, acho que essa aula, ela visa, né, que vocês entendam a constituição histórica, sim, da disciplina de artes visuais e do componente curricular arte em geral, mas também pensar o quanto esses amálgamas históricos estão presentes hoje. Eu termino com um quadro do século XIX, a primeira missa do Brasil, do Victor Meirelles, tá? De 1860, é um grande óleo sobre tela, que coloca romanticamente essa luz central, que tem a ver com aquela gravura da emblemata, né, que o indígena está no centro, mas que as trevas, onde estão os povos indígenas, não compreendem essa luz. É uma representação extremamente romântica e cristianizada, né, dessas relações de conquista, com vários elementos para se pensar, né? Então, em aula, nós vamos voltar para essa imagem, para pensar essa educação ligada à igreja, né, ao cristianismo e a essa maleabilidade desses povos que têm a sua cultura, as suas tradições apagadas e silenciadas.